Saudações, meu povo! Simbora! O vídeo de hoje eu confesso que foi difícil chegar aqui e apertar esse REC, porque tô com a cabeça meio cheio de dúvidas. E aí eu fiquei tentando entender qual ângulo eu ia approach esse assunto. E o assunto pela 30ª vez, a vida vem me convidando a reajustar rotas. Não acho que seja uma mudança, uma baita mudança na minha vida, muito pelo contrário, acho que tô seguindo um caminho aí meio natural, mas eu tô falando de trabalho e eu tô falando de... Eu não sei como é pra vocês, não sei se uma pessoa que tem uma carreira, digamos, mais... sei lá, uma carreira, né? Quando eu penso em carreira, eu penso em alguém que tipo, meio que faz algo relativamente parecido, que se torna mais um especialista do que uma pessoa que vai fazendo várias coisas, um generalista, né? Mas as minhas experiências profissionais, elas sempre foram muito diversas. Para contextualizar, eu me formei publicitário, trabalhei 2 anos na área, trabalhei numa agência. E dentro da agência eu trabalhei um tempo na área de mídia, outra hora na área de planejamento. Gostei. De mídia eu gostava bem pouco, porque era uma parte mais de números, mas de planejamento eu gostei bastante. Apesar de que o meu objetivo sempre foi chegar na parte de criação. Então, isso aí também foi uma coisa interessante. Eu nunca cheguei a ir para a área de criação, mas surgiu uma outra oportunidade, fui trabalhar numa startup e trabalhei na área de marketing. Aí, para quem conhece o mundo de publicidade, aí você pode tanto estar no mundo da agência quanto no mundo do cliente. E aí, agora eu estava no lado do cliente. Enfim, foi uma experiência interessante. Era uma fintech, tinha suas ressalvas aí, mas trabalhei 2 anos nessa fintech e aí me veio a ideia de ir viajar o mundo. Peguei uma mochila e fui fazer um mochilão. E nesse mochilão eu não trabalhei, fiquei 1 ano praticamente sem trabalhar. Fiz umas atividades meio loucas aí, mas assim, trabalho, algo consistente, fixo ou até uma fonte de renda não tinha. Beleza, voltei, pandemia. Aí minha vida foi... Meu sonho era continuar mochilando e eu resolvi que eu ia fazer isso. Aí a primeira brecha que deu na pandemia, eu falei, vou pra Bahia, vou trabalhar lá no verão, na virada de ano, que tinha uma lenda lá que todo mundo que trabalhasse no verão fazia uma grana. E minha ideia era, bom, beleza, vou fazer uma grana lá e vou continuar mochilando o mundo. Fui pra Bahia, trabalhei de garçom e depois trabalhei de vendedor ambulante. Enchei o saco para trabalhar de garçom, tinha amigos que estavam fazendo mais dinheiro como vendedor ambulante e resolvi, eu e a Tati, minha namorada à época, a gente resolveu vender sacolé na beira da praia. Era sacolé alcoólico. E o carnaval já estava chegando e aí, enfim, foi uma experiência muito interessante. Mas então você vai vendo aí quantas pipocadas eu fiz diferentes. Depois eu e a Tati fomos parar em Ilhabela, estou resumindo um pouco. E aí a gente foi trabalhar numa escola. E essa experiência profissional foi muito diferente, porque, cara, era uma escola. A gente era o equivalente a um professor, num método muito diferente. Beleza. Depois disso, eu voltei para São Paulo e fui trabalhar com um youtuber. Eu era como se fosse o gestor de projetos dele. E esse youtuber é o Cadu Caçaú, já falei dele aqui em outro vídeo, quem conheceu, quem tiver interesse, Cadu Caçaú, pesquisa aí. E foi um trabalho incrível também. Aí comecei a voltar mais para o marketing. E depois disso eu fui trabalhar numa rede de franquias de pet shops, que é a empresa do meu irmão. E aí foi outra mudança radical pra caramba, porque apesar de eu estar no mundo do marketing, era um outro universo. E eu acho que o formato era o que era mais diferente. Legal. Depois de 2 anos trabalhando nessa
na Petland, eu fui trabalhar na Epigás, que é onde eu estou hoje, que é um aplicativo, um marketplace, como se fosse o iFood do mundo de gás. Então, aqui é outro mundo, ainda dentro do mundo do marketing, é claro, mas o mundo do marketing é muito grande, muito diverso, e eu fui, mesmo que dentro desse universo, ainda pipocando em muitas áreas. Beleza, resumão, esse é o meu universo profissional, é isso. E aí, nesse momento, eu tô sentindo de... Não é exatamente mudar, porque foi o que eu falei, é sobre ajustar um pouco a rota. E essa rota, ela... Basicamente o que eu estou fazendo hoje é cuidar das redes sociais, criação de conteúdo. E é algo que eu sempre tive muito interesse, desde... Vocês lembram de uma rede social que chamava Vine? Eu acho que era isso. Que era tipo antes do Snapchat. Puta, cara, eu me divertia nisso. No Snapchat eu também adorava brincar naquilo. E sei lá, a vida dá várias voltas e aí, enfim, agora eu tô cuidando das redes sociais e não só, tipo assim, gestão da rede social, mas a criação do conteúdo em si, filmando e tal. E aí, eu tô querendo investir mais nisso, tô sentindo de investir mais nisso. E aí quando você pensa, eu tô basicamente, talvez ainda seja uma visão um pouco limitada, mas eu penso em dois caminhos. Eu posso me tornar um influenciador, ou seja, eu crio conteúdo para mim mesmo, ou eu posso criar conteúdo para outras empresas. E esse universo, tudo bem, acho que podem existir outras formas, mas até o momento é o que me vem à cabeça. E aí quando eu penso nesses dois caminhos, a primeira opção de criar conteúdo para mim mesmo e consequentemente me enquadrar aí no que seria um influenciador, um criador de conteúdo, isso ressoa muito mais comigo porque eu acho que é mais minha cara, eu acho que é onde eu fluiria mais. Isso é importante de ouvir eu mesmo dizer. Mas ao mesmo tempo, aí obviamente você para e se pergunta, tá bom, e se você vai ser um influenciador, eu acho que é legal, o exercício que eu fiz agora aqui foi, tá, o que significa ser um influenciador? Tipo, a gente está o tempo todo influenciando pessoas, então todos somos influenciadores, querendo ou não. Né? Você pode ser um influenciador na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no seu escritório, sei lá, em qualquer lugar, no clube. A gente está influenciando pessoas o tempo todo. Então eu acho que é uma escolha interessante de você meio que se colocar nesse lugar para entender assim, tá, o que significa ser um influenciador e de que forma, consequentemente, de que forma eu quero influenciar pessoas. E aí é inevitável de assim, olhar para esse mundo como a forma como eu olho hoje. E isso que eu faço aqui no YouTube, tipo assim, esses vídeos que eu gravo, isso tem uma base no meu processo de autoconhecimento. Então, o que eu faço aqui? Eu me exponho, eu atravesso meus medos, eu tenho medo, eu perco o medo enfim, não é perco, né, mas estou exercitando soltar o medo do julgamento, do que os outros vão pensar, medo de não pertencer, medo de não ser aceito, medo de não ser acolhido, todos esses desejos, né, que são inerentes, enfim, naturais do ego. Eu venho tentando desconstruir isso e tentando meio que fragilizar essa força aí que enrijece a gente, né? Então, no fim do dia, eu estou tentando muito ligar o foda-se para o que os outros pensam e ser eu mesmo. E é um foda-se saudável, né? Não é uma coisa rebelde, não, é uma coisa do tipo de amor próprio, vem daí. E aí, porra, eu tenho 500 coisas que eu faço na minha vida que eu poderia falar sobre. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu fiquei refletindo aqui agora é como fazer desse exercício, como você tipo assim, como não fazer essa escolha a partir do dinheiro, porque a conclusão que eu cheguei é assim, cara, existe um João que trabalha aqui dentro de uma célula, o seu
processo de autoconhecimento, e existe um outro João quando eu entro um pouco no universo profissional. Não que esse João não invada esse espaço, ele está sempre presente aqui, mas de uma forma ou de outra é como se fosse assim, puta, aqui o que eu vou fazer? Aqui eu estou trabalhando e o tempo e a energia que eu invisto aqui, que eu invisto aqui, eu quero algo em troca. Eu vou no final do mês ter um salário, né? E aí eu fiquei pensando assim, tá, de que forma eu poderia criar esses conteúdos sem criar essa relação de troca. Tipo assim, eu vou fazer esse vídeo porque ele vai me render um dinheiro. E aí eu acho que o convite que fica aqui pra mim, essa relação que eu até escrevi, foi... acho que é interessante. É assim, ó, vejo que o conflito mora principalmente porque estou unindo uma atividade profissional com uma atividade espiritual. Bom, vale um disclaimer aqui que se eu fosse me tornar um influenciador, que temas que eu gostaria de trazer? Ou seja, eu influenciaria, o que eu gostaria de trazer? E eu acho que seria muito a vida, o dia a dia, mas sempre trazendo um pouco dessa ótica do como eu enxergo a vida, como eu vejo isso diante do exercício do autoconhecimento, do exercício de olhar a vida com mais amor, de ter sempre esse olhar de, puta, existe um aprendizado, existe uma oportunidade ali. E isso eu aprendo muito com o meu mestre, no meu processo espiritual, e eu sinto que eu consigo traduzir isso de uma forma mais simples, mas no fim do dia é como eu vejo a vida. Tipo assim, puta, vou dar um exemplo aqui, um amigo meu está se divorciando. Porra, o que você tem aí como uma oportunidade para aprender, para receber? Como é que você pode tirar o melhor proveito possível disso? Tem um lugar de você se valorizar, tem um lugar de você reconhecer por que você foi parar numa relação como essa, o que você tem para aprender com essa mulher, o que ela te mostrou como um espelho, como é que você pode agora se valorizar, como é que você pode ter mais espaço para você, como é que você pode aprender a lidar com a dor do término, e você se dar mais amor, enfim, são 500 aprendizados, mas eu olharia por aí, eu não focaria na dor ou no sofrimento, ou tipo assim, pô, que bosta, então vamos agora chutar o balde e pegar todo mundo. Enfim, acho que todo mundo tem 500 formas de olhar para essas coisas, mas só dei um exemplo idiota aqui. Mas então, se eu fosse influenciar alguém sobre algo, eu acho que eu tentaria trazer mais dessa minha dessa energia que eu invisto aqui em mim, que é o que eu faço no meu processo de autoconhecimento, e eu falaria sobre isso, não no sentido de falar sobre autoconhecimento, mas falar sobre a minha vida, o que quer que estivesse acontecendo a partir dessa ótica, que é basicamente o que eu faço aqui, né? Basicamente acho que é isso, não precisaria nem explicar, mas beleza. E aí eu vejo como é simples para minha mente separar esses dois mundos, o profissional com o espiritual, e criar uma divisão que nos coloque em mundos completamente à parte. E vejo como essa divisão não existe e como seria uma linda oportunidade se eu pudesse romper essas barreiras e fazer desses dois mundos um só. Então é assim, quando eu separo o João profissional do João que vem aqui e grava um vídeo, o João que se dedica ao seu autoconhecimento, parece que são mundos à parte. E aí se eu penso em hoje me dedicar a criar conteúdo e falar sobre autoconhecimento, eu não seria um lugar professoral, do tipo assim, vou explicar espiritualidade. Não é isso. Seria trazendo a minha vida e a minha ótica diante da vida. Acho que esse vídeo está ficando uma bosta, mas tudo bem. E aí o que eu fiquei pensando como que eu posso fazer desse exercício algo onde eu simplesmente foco no fazer e não especificamente atrelado à contrapartida financeira. Dá pra entender? Tipo assim, no trabalho, eu sempre vou olhar, porra, como eu posso ganhar mais, como eu posso
sei lá, ter um aumento, ou como eu posso ter uma participação nos lucros, ou como eu posso atender mais clientes, enfim. É o mundo dos negócios aí, né? Tipo assim, beleza, faz parte, existe, e não estou negando isso, mas eu acho que existe um ângulo interessante aí que é fazer isso de uma forma mais incondicional. Não exatamente, puta, vou me tornar um influenciador porque eu tenho muito dinheiro para ganhar com isso. Então não seria uma escolha. Ah, legal, acho que eu encontrei um ângulo. Não, acho que não seria uma escolha profissional, seria uma escolha pessoal, uma escolha espiritual. Tipo, puta, eu vou me dedicar a isso porque isso me faz bem, porque isso faz sentido para mim, e só. E se isso se tornar também uma fonte de renda, por quê? Porque eu estou fazendo uma correspondência, porque aquilo eleva a minha frequência. Quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou desconstruindo meus medos, eu estou enfrentando as minhas inseguranças e tudo mais, e consequentemente eu estou elevando a minha frequência. E aí eu posso, por correspondência energética, atrair uma abundância, uma prosperidade, porque eu estou me colocando nesse lugar. E aí essas oportunidades vão chegar. Em que formato, em que momento, de que jeito, eu não sei, mas elas podem chegar por correspondência energética. Então, eu acho que o exercício aqui é interessante. Se faz sentido para mim ainda me tornar um criador de conteúdo, não sei, é uma ideia muito embrionária. Tá? Não quer dizer que eu vou fazer isso ainda, mas pode ser que sim. Mas eu acho que o que mais me intriga aqui, além obviamente do medo de tipo assim da exposição, não só da exposição tipo do que os outros vão dizer, mas como eu vou me sentir diante disso, querendo ou não, você se expor e você ganhar uma audiência, né, várias pessoas te acompanharem, isso mexe muito com o ego, né? E eu enfim, acho que é um lugar sensível aí que tem que estar muito atento para não se deixar levar pelo poder, sabe? Pela fama. E isso é algo que eu nunca lembro exatamente as palavras, tá? Mas o mestre sempre fala que as quatro, não sei se é exatamente o que é, mas as 4 coisas que mais desvirtuam um homem é isso: fama, poder, prazer, acho que é dinheiro, fama, poder, prazer. Não lembro agora exatamente o que é, pode ser que não seja uma dessas 4, mas é foda, né? É foda pra quem tá tentando desconstruir um ego você procurar uma audiência, ou você tipo assim, sabe? Não é procurar, mas é consequentemente alcançar esse lugar de várias pessoas te acompanhando. Então, são várias ressalvas que eu tenho, mas de alguma forma, no fim do dia, eu sinto que existe um convite fluindo nessa direção, e eu estou tentando encontrar um caminho para fazer isso com consciência e fazer isso, fazer disso algo muito mais um transbordo daquilo que eu sinto, da forma como eu vejo, daquilo que eu aprendo, do que uma busca profissional, sabe? Do que tipo assim, puta, então tá, vou pivotar aqui minha carreira, agora eu vou me tornar um criador de conteúdo e tal. Não é exatamente esse o ângulo que eu gostaria de fazer essa mudança, acho que é isso. Eu não sabia muito bem como gravar esse vídeo aqui, eu não sabia o ângulo que eu ia abordar, mas eu peguei e falei assim, tá bom, eu percebo que eu tô com um nó na minha cabeça, e eu acho que simplesmente abrir a câmera aqui e falar sobre isso talvez me ajude a desconstruir, desatar um pouco esses nós. Então esse foi o objetivo aqui hoje. Eu acho que eu continuo cheio de nós, mas algumas coisas fizeram mais sentido pra mim, então eu acho que legal, tá valendo. Vamos que vamos. Falou pra vocês.